Então vamos iniciar a nossa aula. Pessoal, olha só, o que nós vamos fazer, tá? Eu quero que cada um de vocês entre com seu usuário. No meu caso, eu vou usar o LF, que é o meu usuário, né, que eu estou testando. Cada um de vocês deve entrar com seu próprio usuário. Ok? Se alguém se perder, me chama, me interrompe. Perfeito? Vamos lá, então. O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar uma tabela agora. Essa tabela vai ter alguns campos. Esses campos têm determinadas finalidades. Nós vamos fazer inserções hoje, porque é a primeira vez que vocês estão fazendo no próprio banco de dados de vocês. Esse banco de dados aí, tá? Ele não vai sofrer alterações. Ele até o final, no caso, até vocês se formarem, né? Ele vai estar disponível para vocês. Então, toda vez que vocês precisarem fazer qualquer coisa, lá na disciplina de PV, né, que é a programação visual, na disciplina de PHP, utilizem o Postgres, utilizem o banco de dados de vocês. Depois nós vamos usar umas outras ferramentas, eu vou mostrar para vocês como usar outras ferramentas. Por enquanto nós vamos trabalhar nessa aqui. Aqui eu vou só trocar, botar livre de novo, né? É um how-to ali, eu passei isso aí para vocês e tem também lá no Moodle, vocês já têm a senha, eu passei via WhatsApp para vocês, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma tabela. Como é que eu faço para criar? Vocês vão fazendo no banco de vocês, né? Fala. Certo. Pera aí, vamos ver. Eu vou usar. Qual é o teu usuário? Hein? Tá. Maria Eduarda. Ok, pode passar a senha, não tem problema nenhum, depois a gente altera. 10.04.10. Ó, não foi possível encontrar o usuário. Tá, deixa eu... Tá, só um pouquinho, deixa eu ver se... O que tu fizeste. Eu vou interromper aqui a gravação e eu vou pesquisar rapidinho. Vamos criar uma tabela então, pessoal. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos criar a tabela. Eu quero que vocês depois vão fazer as operações em cima dessa tabela, tudo me acompanhando. Ou seja, você vai dizer assim, pô, mas isso aí nós vimos na aula passada. Sim, nós vamos repetir porque nós temos que memorizar e entender claramente. Então, eu vou criar uma TB AUX, certo? A tabela TB AUX ela vai ter ali um campo que eu vou chamar CD pessoa, vamos supor, ok? Vai ser do tipo integer. E vou botar nm pessoa, vai ser varchar de 50. Vamos botar not null aqui. Executei. Perfeito. Todo mundo já tem a sua tabela ali. Ok? Se eu estiver indo muito rápido, alguém me chama. Beleza. Depois que eu criei essa tabela, então assim, ó, eu tenho o código da pessoa, eu tenho o nome da pessoa. Nós vamos começar a fazer uma inserção. Então, vamos insert into tb aux values e eu vou dar a sequência de campos. Sempre que eu não digo quem são os campos ali durante o insert, logo depois do tb aux, por exemplo, eu não estou dizendo quais são os campos, então eu tenho que seguir a mesma lógica dos campos na hora da criação. Então eu vou botar lá 1, ok? Eu vou colocar lá Luiz Fernando, vou botar tudo maiúsculo. Façam da mesma maneira, tá? Para a gente poder executar e ver os resultados. Inserir, perfeito.
Como é que eu confirmo se entrou os dados lá dentro? Não façam Ctrl+C, Ctrl+V, pessoal. Digitem, certo? Então nós vamos fazer o quê? Select, asterisco, from, tb, aux. Executa. Apareceu. Luiz Fernando. Se eu quiser inserir um novo elemento, como é que eu faço? De novo, insert, into, tbaux. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar nm pessoa. Eu vou escrever maiúsculo para ficar mais claro para vocês. nm pessoa. E vou botar cd pessoa. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou dizendo a sequência dos campos como eu quero fornecer. Então eu primeiro botei o nome, né? Eu vou botar lá Pedro, ok? E vou botar o código da pessoa como código 2. Vou executar, ele executou. Agora, novamente, certo? Se eu estiver correndo, indo muito rápido, me peçam para parar. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero verificar a quantidade de elementos que eu tenho na tabela AUX. Como é que eu faço? Select, count, asterisco, from, tb, aux. Então, inserir, eu consegui ver. Certo? Agora eu vou inserir um outro campo. Vou fazer um insert. Cuidem o que eu vou fazer aqui, ó. Insert into tbaux e eu vou colocar só o nm pessoa. E vou botar values. Fala. Tem que sempre me chamar. Ele tá no chat. Hã? É o que eu falei para vocês. Vocês têm que me chamar e me dizer que eu estou indo muito rápido. Então eu vou começar desde o início de novo, tá? Drop table. Eu vou eliminar aqui. Drop table. tbaux. Tá? Não tem mais a minha tabela. Vamos criar. Create. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar o comando. Eu volto para a tela lá e vou perguntar se, se alguém se perdeu. Aí eu dou um tempinho, se não tiver ninguém lá dizendo que se perdeu, eu continuo. Create, então, table, tbaux. Ó, sempre cria a tabela tbaux. Aí eu tenho que dar quais são os campos que compõem essa tabela. Ou seja, eu dou a estrutura da tabela. Eu vou botar lá que é a cd pessoa. Ok? Vou botar como integer. Vou colocar nm pessoa, varchar de 50 e eu vou botar not null aqui. Então o que eu estou dizendo para ele? Crie uma tabela tbaux cujo a estrutura será cd pessoa, que vai poder ter somente números, integer, e nm pessoa, que vai ser varchar de 50. Varchar de 50 quer dizer que vai de 0 a 50 caracteres. Not null está dizendo que é obrigatório o fornecimento. Tá, Fernando, mas por que então cd pessoa ali em integer eu não botei not null? Exatamente, ou seja, eu posso botar nulos agora no cd pessoa. Ou seja, não preciso fornecer o cd pessoa. Vou executar esse comando. Executei. Tá lá, a minha tabela já foi criada. Perfeito? Alguém com dificuldade que não tenha conseguido? Vitor, foi agora? Tá? Sim, conseguiu. Beleza. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos inserir então o primeiro dado. Insert into. Sempre coloquem as palavras e lembrem da tradução. Insert, inserir, into, inserir dentro, para dentro de algo, né? Inserir into. Qual é a tabela que tu queres inserir? Os dados. tbaux, values. Aí eu vou dizer quais são os campos. Eu vou botar o 1, vírgula, porque o 1 vai cair dentro do cd
pessoa. E agora eu vou botar entre apóstrofo Luiz Fernando, tá? Tudo maiúsculo. Então quer dizer que o Luiz Fernando, o texto Luiz Fernando vai cair dentro do NM pessoa. Vou executar. Perfeito. Tranquilo, todo mundo? Tá? Fiz a inserção. Alguém? Não? Tranquilo? Eu vou ter que ir interagindo assim com vocês, tá, pessoal? Aí, o que vai acontecer agora? Eu vou pegar e quero listar o conteúdo do que eu acabei de inserir. Então, sempre que eu quero inserir dado, é o comando insert, né? Toda vez que eu quero listar algo, é o comando select. Eu sempre digo o que eu quero listar. Se eu disser select asterisco, eu estou dizendo que eu quero listar todos os campos da tabela, todos os registros, né? O from, eu vou colocar aqui, da tabela aux. Se eu fizer assim, eu estou dizendo, liste todos os campos de cada registro da tabela aux. Então, tá ali, ó, código da pessoa, nome da pessoa. Aí, simples, né? Agora, nós vamos inserir insert into tbaux, ok? Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar, abre parênteses, vou botar nm pessoa, vírgula, cd pessoa, e vou colocar values, vai ser o Pedro, ok? Código 2. Quando eu dou a sequência dos campos ali, ele tem um motivo. Geralmente é assim, eu posso ter uma tabela que tenha registros, por exemplo, com 10, 15, 20 campos, mas nem todos os campos são obrigatórios. Então, por exemplo, tu vai fazer um cadastro de uma ficha de funcionário. Muitas vezes o cara pergunta, a sua renda, né, o seu CPF, o nome do pai, o nome da mãe, a data de nascimento, o número de filhos, o nome dos filhos e um monte de informações. Mas muitas vezes tu não quer, tu só quer fazer um cadastro rapidinho. Vou só cadastrar o teu nome e a tua data de nascimento. Os demais campos eu cadastro mais tarde. Então eu faço insert into e só digo quais os campos que eu vou fornecer naquele momento. Isso é muito comum de acontecer. Então, agora eu vou executar. Executei, comando executado com sucesso. Como é que eu faço para listar novamente? Eu vou lá, dou um select, asterisco, from, tb, aux. Aí executo. Perfeito. Veio. Agora, pessoal, e se eu quiser saber a quantidade de registros que tem dentro da tabela aux? Aqui, nós olhando, é muito simples, porque eu só tenho 2 elementos, né? Então, o que eu vou fazer? Select, count, asterisco, from, tb, aux. Executo. Ó, disse que eu tenho 2 registros lá dentro. Até aí, tranquilo, estamos com calma. Fala. Sim, é só tu botar um nome aqui, ó. Total. Ó. Tá? Isso aqui é um alias que tu pode botar. Se tu quiser botar, tu pode botar também assim, ó. Isso aqui, total geral, por exemplo. Certo? Quando tu executa, o que ele faz? Opa! Ele não deixou por causa dos apóstrofos aqui. E esse total aqui, tá? É que no Oracle funciona. No Postgres não. Quando eu coloco um alias aqui, eu estou dando nome para esse resultado aqui. Ó. É uma variável, na verdade, é como se fosse uma variável. Então o que ele fez? Ele botou o nome lá em cima. Tá? Notem que ele bota minúsculo, né? Mas minúsculo por quê? Porque ele transforma isso aqui para minúsculo. É padrão do Postgres fazer isso. Bem, agora notem que eu fiz select count asterisco from TB total. Então eu disse assim, independente do campo, dos dados que tiverem lá, conta todos os registros. Eu posso inserir aqui, ó, eu vou fazer uma inserção, insert into tbaux values,
e vou botar só nm pessoa. Fala. Tô. Certo. Values. Ok. Só para confirmar aqui. Ó, tá gravando. Tá? Values. Eu vou cadastrar somente a Maria. Ah, Fernando, e o código? Lembram que eu fiz o create table e botei lá o CD pessoa integer, mas não defini que ele era not null? Então quer dizer que ele pode aceitar nulo, né? O que está acontecendo aqui? Values. Syntax. Normal da gente cometer esse tipo de erro. Fiz a inserção. Então assim, ó, quando der erro, pessoal, não bata o desespero, né? Ah, e agora o que eu faço, tal coisa? Não, não faça assim, tá? Lê a mensagem de erro, releia o comando e tenta achar qual foi o erro. É muito comum a gente, por exemplo, eu estava desatento, estava conversando com vocês, botei 2 values. Perfeito? Se eu listar agora, select asterisco from tbaux, ele vai me listar lá, ó, todos os campos, né, da CD pessoa e NM pessoa, tá lá 1 Luiz Fernando, 2 Pedro, não tem nada que é nulo, Maria. Perfeito? Se eu fizer um select count, eu vou digitar, vou deixar ser preguiçoso, né? Select count asterisco from tbaux, executa. Olha lá, ele disse 3, certo? Se eu botar select count nm pessoa, ele vai me retornar 3, certo? Agora, se eu der select count cd pessoa e executar, ele vai me retornar 2. Ok? Vou listar aqui para a gente debater. Então, vou dar um select asterisco from tb aux. O que aconteceu? Quando eu dou um select asterisco, ele pega esse cara aqui e conta 1, 2, 3. Ele diz por quê? Eu disse select count asterisco. Ou seja, conta tudo que tiver lá, todos os registros, independente se o registro não tem nada. Porque pode ter um registro que está todos os campos nulos. Por exemplo, porque a estrutura permitia que eu pudesse botar tudo nulo. Se tem um registro todo nulo, vai contar igual. Já quando eu boto select count e boto um campo qualquer lá dentro, nm pessoa ou cd pessoa, ele vai contar somente aqueles que tiverem conteúdo naquele campo. Se não tiver conteúdo no campo, ele não conta. Então, por isso que quando eu dou um select count, tá, e boto cd pessoa, o que ele vai fazer? Ele vai lá, tem o CD pessoa? Conta 1. Tem o CD pessoa aqui? Conta 2. Tem o CD pessoa aqui? Não tem, então não conta. Então ele vai dizer que só tem 2 elementos. Ficou clara a diferença entre select count asterisco e select count um campo qualquer? Tá. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte. Nós vamos inserir mais alguns dados, tá? Então, insert into tbaux values. Vamos lá. Eu posso fazer então o seguinte. Eu vou colocar aqui o código 56 vai ser a Joana. Tá? Joana Martins. Eu vou fazer isso aqui. Joana Martins. Perfeito? Vamos inserir. Inserir. Vamos de novo. Todo mundo me acompanhando? Com calma. Tá? Vamos inserir de novo. Eu vou digitar. Pessoal, digitem tudo novamente, tá? Porque é a única maneira da gente aprender, a gente memorizar. Então, insert into tbaux values. Agora eu vou botar o código 34. Vou botar
Martins da Silva. Martins da Silva. Estranho o nome, mas vocês vão entender por quê. Vou executar, inserir. Perfeito? Agora vamos inserir mais um. O que vamos fazer? Insert into tbaux values. Eu vou botar o código 78 e vou botar ali a Maria Aparecida da Silva. Maria Aparecida da Silva. Vou executar, inserir. Ok? Então, fiz uma inserção dentro da tabela AUX, colocando o código 78 no lugar do quem? Do CD pessoa, e Maria Aparecida da Silva dentro do nome NM pessoa. Alguém perdido? Não? Tranquilo. A velocidade que eu estou indo tá boa? É que muitas vezes o cara liga a primeira, quando vê já está na segunda, na terceira, na quarta e se esquece que tem gente na garupa, né? Então tem que ir com calma. Como é que eu vejo então quantos registros eu tenho? Repetindo, select, count, asterisco, from, tb, aux. Certo? Então eu tenho 6 registros. Pessoal, qual é o maior código que eu tenho dentro da CD pessoa, dentro da TB aux? Como é que eu faço? Toda vez que eu quero buscar alguma coisa, eu faço o quê? Eu digito select. Ok? Eu quero buscar o maior código. Max CD pessoa from tb aux. Executa. Qual é o maior código? Código 78. Perfeito? Ou seja, então o comando max, ele faz o quê? Na verdade não é um comando ali, é uma função que a gente chama, tá? A função max retorna o maior valor daquele campo. Fernando, é só de um campo? Não, pode ser também uma fórmula matemática. Vocês podem botar o que vocês quiserem aqui dentro. Então eu posso botar o valor, eu quero saber o salário, quem é que tem o maior salário somando o salário e os benefícios e subtraindo o desconto. Eu posso fazer uma fórmula matemática aqui e ele vai sempre me achar o resultado. Tá? Isso é possível. Precisa ser somente numérico? Será que eu posso fazer max do NM pessoa, pessoal? Será que funciona? Vamos executar. Ué? O que ele fez, pessoal? Vamos listar o nosso comando aqui na nossa tabela. Select, asterisco, from, tbaux. Vou executar. Notem que é o seguinte, ó. O que nós temos? L, né? JMP. Quem é que é a letra de maior valor ali? É o P, né? Mas agora cuidem isso aqui, ó. Vamos inserir um novo. Insert, intro, tá? TB aux values. Eu vou botar lá código 67, vírgula, e vou colocar o Andrei. Só que minúsculo. Ok? Vou executar. Executei. Se eu der um select aqui, asterisco, from tbaux, tá ali, ó. Certo? Tá todos eles. Se eu colocar select max, deixa eu ser preguiçoso para nada. Select max de NM pessoa from tbaux. Quem é que ele vai listar, pessoal?
O Pedro. Tá? Por quê? Vocês vão entender. Vamos fazer uma coisa diferente. Se eu fizer select asterisk from TB aux e botar um order by nm pessoa, tá? Vou executar. O que ele fez? Por que ele botou o Andrei na frente, o J, L, M, 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 P? Por quê? Porque no caso do banco de dados, ele está fazendo o seguinte, ó. Ele está pegando as letras, tá? A letra, por exemplo, o A, tá? Vem na frente do B, do C e assim por diante. Porém, se tu parares para pensar, a forma como ele está fazendo, mas isso aí é uma questão do banco, tá? Do banco Postgres que ele faz. Porque se em hexadecimal ou decimal, se vocês pensarem na tabela, já ouviram falar na tabela ASCII, né? Sim ou não? A tabela ASCII, o A é 65, o B é o 66. O C é o 67. Então, se tu bota assim, ABC, C, BBC, como é que ele sabe o que está na frente de um, o que está na frente do outro? Ou seja, qual é a ordem correta, né? Se eu fizer aqui, por exemplo, CB, qual que fica na frente de quem, pessoal? É simples, ó. O A que é 65, o B é 66, o C é 67. O B é 66, o B 66, o C 67. O A é 65, o C é 67, o B é 66. Então o que a máquina faz? Tá? Ele pega os caracteres alfanuméricos, no caso as letras, tudo mais, e vê qual o valor na tabela ASCII, e aqui na verdade ele está concatenando, então ele sabe quem está na frente de quem. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui vem primeiro esse, depois vai vir esse, para depois vir o BBC. Então, por isso que ele consegue botar em ordem alfabética. Certo? Porém, se tu pensares dessa maneira, o A é o 92, o B minúsculo é o 93. Então, o que acontece? O A deveria, no caso, deveria ter todas as letras maiúsculas e depois a letra minúscula por final, né? Porém, por default, o Postgres, no caso, o banco de dados, ele ignora, no caso, as letras maiúsculo e minúsculo na hora de botar em order by. Só isso. Tá? Só para vocês saberem por que ele ordenou dessa maneira aqui. Se eu quero agora ordenar em ordem descendente, como é que eu faço? Alguém me dá uma luz aí? Desce. Descente. Perfeito? Se eu quero listar a tabela, né? Quero listar não. Eu estou ali com o Andrei em minúsculo e eu quero transformar todos que tiverem com o nome em minúsculo em maiúsculo. Como é que eu devo proceder? Eu sei que insert é de inserir, select é para selecionar. E como é que eu faço para alterar o conteúdo? Update. Alter não. Alter é para alterar tabela estrutura. Update, tá? Vocês vão ver que muitas vezes o pessoal vai chegar assim, ó, eu vou fazer um CRUD, tá? Um CRUD quer dizer que é uma tela de create, ou seja, que tu pode criar, né? Read, ler, update e delete, tá? Então tu pode criar um dado, tu pode ler o dado, tu pode alterar o dado e tu pode dar um delete. Então quando vocês escutarem a palavra CRUD, é isso que significa, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um update aonde?
Na TB, eu vou escrever maiúsculo para ficar um pouquinho mais claro. Update TB aux. O que eu quero fazer? Set nm pessoa igual a upper nm pessoa. Então eu estou dizendo que atualize a tabela aux, TB aux, colocando, setando, né, nm pessoa com qual conteúdo? Com conteúdo igual a upper do próprio nm pessoa. Aí tu vai dizer assim, ó, Fernando, mas daí ele vai passar ali no Pedro que já está maiúsculo e vai botar para maiúsculo. Vai. A Martins da Silva vai botar em maiúsculo e já está em maiúsculo. Vai. Ele vai passar registro por registro. Certo? Se eu quisesse só alterar o Andrei, por exemplo, ali, eu posso fazer isso aqui, ó. Where cd pessoa igual a 67. Aí ele não vai pegar o Pedro, não vai pegar a Martins, a Maria, né, a Maria Aparecida, a Luiz Fernando, a Joana, nenhum deles. Ele só vai fazer a atualização do nome do Andrei, porque o Andrei é o único que tem o código de pessoa igual a 67. Tá? Vou executar. Executei. Vamos listar. Então vamos lá novamente, olhando esse comando. Update TB aux, eu estou dizendo, atualiza a tabela aux. Mas o que eu quero atualizar? Coloque o nome da pessoa, o conteúdo igual a quem? A upper do próprio campo, né? Ou seja, o que tiver lá dentro, no momento que tu passares, né? Pega e transforma para maiúsculo. Where cd pessoa igual a 67. Vamos listar para ver se funcionou. Então, como é que eu faço para listar? Select, asterisco, from TB aux. Tá lá o Andrei, maiúsculo. Tranquilo, pessoal? Bem simples, né? Tá. Ali eu tenho o CD pessoa, né? Eu tenho null na Maria ali. Como é que eu posso pegar e passar ela para o número 35, por exemplo? Qual é o comando que eu tenho que usar? Update. Aí, TB aux. O que eu quero setar? Set. CD pessoa. Eu estou dizendo que é igual a 35. Se eu fizer isso aqui, eu acabo dando o maior problema, né? Estragando o conteúdo da minha tabela, porque eu vou fazer o update em todos os CD pessoas. Então ali, onde tem o CD pessoa igual a 1, vai ficar 35. Onde tem o CD pessoa igual a 2, vai ficar 35. Eu não posso fazer isso aí. Eu tenho que sempre botar uma cláusula where. Né? Claro que vai ter situações que eu vou querer atualizar toda a tabela. Tá? Mas nesse caso aqui não. Eu só quero fazer o quê? Eu quero somente atualizar aquele cujo o código da pessoa seja igual a nulo, não é? Posso fazer isso? Então eu posso botar cd pessoa, tá? Posso fazer igual a null. Vou executar. Posso. Posso fazer também is null? Posso. Então, posso fazer o campo igual a null, ou seja, o conteúdo do campo é igual a nulo, ou posso perguntar se ele é nulo, is null. Tá, mas tu faz assim, where cd pessoa igual a um valor, vamos supor, igual a 35, aí and, tu vai fazer e, tá? Ou seja, porque tu quer que seja o nome igual a tal e o código igual a tal. É isso, né? Tá? Tu pode fazer. Tá? Tu pode fazer a partir do where ali, pode fazer as condições que vocês quiserem. Ok? Vamos listar. Fala. Por que deu erro? O que deu de erro?
Deixa eu ver. Me dá clica no histórico. Aí. Ok. Where new comando. Me dá o segundo número que tem do lado. Quando eu clico aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Quando eu clico aqui em histórico, tá? Ele tem esse segundo número aqui, ó. Tá? Me passa o número. Igual a 53504. Ó, esse aqui foi o comando que tu deu, ele deu um erro, tá? Então, tu fez update tbaux, faltou o comando set. Entendeu? Tu botou ali update tbaux cd pessoa igual a 5. Where cd pessoa is num. Update tbaux set cd pessoa igual a 5. Where cd pessoa is num. Entendeu? Tá? Isso que é o bom, tá? Então tudo que vocês fizerem eu consigo ver aqui o que vocês produziram de erro. Então eu sei quem é a pessoa, eu sei qual é a máquina, eu sei da onde ela fez, eu sei o horário, ó, às 19h42 foi o horário que ela cometeu o erro, né? Dá para saber todas as informações. É boazinha a ferramenta, funciona direitinho. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá de novo. Select asterisco from tbaux. Eu vou executar que eu quero ver todo o conteúdo. Select asterisco from tbaux. Vamos listar. Perfeito. Pessoal, agora eu quero listar todo mundo que tem o sobrenome ou tem um nome Martins, tá? Ou eu quero listar todo mundo que tem o sobrenome Silva. Como é que eu faço isso? Olha só. O select é igual. Select asterisco from tbaux. Aí eu vou botar uma cláusula. Where. Tá? Where. E eu posso botar assim, ó. NM pessoa, porque eu quero pesquisar no nome da pessoa. Se eu colocar igual isso aqui, escrever assim, ó, Martins, ok? Executar, ele não vai achar ninguém. Por que ele não vai achar ninguém? Vamos lá. Porque não tem ninguém com nome só Martins. Se eu colocasse aqui, where NM pessoa igual a Andrei, por exemplo, Andrei, e executar, ele ia achar, porque tem uma pessoa com nome só de Andrei. Vou de novo aqui, vou listar todo mundo. Então, se eu quero pesquisar, por exemplo, alguém que tenha Martins no nome, em qualquer parte do nome, ou alguém que tenha o sobrenome igual a Silva, ou alguém que comece com a letra P, por exemplo. Como é que eu faço essas perguntas? É muito simples. Presta atenção agora no que eu vou explicar. Tu vai fazer o where, tu diz qual é o campo, NM pessoa, e aí nós temos uma coisa chamada like. Like é por semelhança, certo? Então, like, tu diz o seguinte, ó. Por exemplo, se eu quero pegar todo mundo que comece com a letra P, independente do que tenha depois, eu boto P%. Então, P. Vamos executar. Ele foi lá e trouxe Pedro. Tá? Ou seja, o comando like está dizendo pegue no nome da pessoa alguém que tenha semelhança começando com P. O comando percent ali, o símbolo percent, diz o seguinte, ó. Depois do P, não interessa o que tiver ali dentro. Então tem que ter P no início
e depois pode ter qualquer outra coisa. Então, se tu tiver Pedro, tu tiver Paulo, Pernambuco, entende? Paraíba, não interessa, ele vai pegar isso aqui, porque começou com P, não interessa o que tem, começou com P, não interessa o que tem, certo? E se eu quisesse fazer diferente? Eu quisesse pegar alguém que terminasse com uma letra, não importa o que tenha antes. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Select, asterisco, from, tbaux. Vamos pensar junto. Eu quero pegar todo mundo que termine com A. Por exemplo, ele tem que listar ali Martins da Silva, Maria Aparecida da Silva e Maria, porque termina com A. Como é que eu faria essa pesquisa? Como é que seria o comando para buscar as pessoas que terminam com A? Percente A. Exatamente. Vamos lá. Where nm pessoa like, tá? Percente A. Vamos executar. Olha. Qualquer pessoa que tenha o A no final. E se eu quero procurar alguém, eu sei que o nome da pessoa tem alguma coisa e tem Aparecida no meio, né? Mas eu não sei se é no primeiro nome, no segundo nome, no terceiro nome, entre os nomes, eu não sei. Eu só sei que tem Aparecida. Como é que vocês fariam a procura disso? Percente, Aparecida, percente. Ou seja, não interessa o que tenha antes, não interessa o que tenha depois, mas que tenha a palavra Aparecida. Barbada, né? Ok? Então, vamos agora listar e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Opa! Aí tu usa e-like. Tu faz assim, ó. Where. Vamos supor. Eu vou inserir aqui um registro. Insert into tbaux. Vou inserindo aí também, pessoal, tá? Values. Eu vou botar lá código 79, vírgula. Aparecida da Silva Jardim. Tá? Vou executar. Só que eu vou escrever o Aparecida em minúsculo aqui, ó. Aparecida. Tá? Executei. Vamos lá, vamos listar. Então, ficou ali, ó. Insert into tbaux values 79. Aparecida, escrita em minúsculo, da Silva Jardim. Agora eu quero listar tudo. Tem que arrumar esse editor. Select, tá maiúsculo. Select, asterisco, from tbaux, tá? Vamos listar todo mundo. Tá lá, eu tenho a Aparecida aqui e tenho a Aparecida aqui. Então, uma das maneiras de fazer isso aí é o seguinte. Eu posso fazer where upper nm pessoa like Aparecida. Tem que botar percente na frente e percente atrás. Certo? Vou executar. Ele executou. Por quê, pessoal? Ele pegou. Porque antes de eu fazer a pesquisa com like, eu disse, pega o nome que está lá da pessoa e transforma para maiúsculo. Eu não altero no banco, tá, pessoal? Eu só altero aqui na hora de fazer a pesquisa. Então, o que vai acontecer? Quando ele chegar a pegar a Aparecida da Silva Jardim, ele pega esse Aparecida e transforma para maiúsculo. Daí, por isso que ele bate com a Aparecida ali, tá? Então, essa é uma maneira. Eu dou upper do campo. Outra maneira de fazer isso aí é utilizando o e-like.
Porque o e-like ele ignora maiúsculo e minúsculo. Então, se eu botar e-like aqui, vai executar, ele vai dar o mesmo resultado. Se eu boto só like, sem fazer upper nem nada, ok? Ele só me lê a Maria Aparecida porque ele está em maiúsculo dessa maneira. Então, diferença entre like e like, que o e-like ele ignora se é maiúsculo ou minúsculo. Entenderam a diferença? Bem simples, né? Beleza. Então, se eu quiser, por exemplo, vamos listar aqui. Select asterisco from tbaux. E eu pedisse para vocês o seguinte. Qual, tá? Ou quais os nomes que tem DA em qualquer parte do nome. Como é que eu vou fazer? Vamos lá. Bem simples, né? Where nm pessoa. Vou usar o e-like. Por que eu vou agora começar a usar o e-like? Porque o e-like, tá? Ele tá dizendo que vai tanto pagar maiúsculo como minúsculo. Eu não sei o que vai ter, né? Vou executar e ele executa. Daí tu vai dizer assim, ah tá, porque ele pegou DA aqui, né? Isso, e DA aqui, né? Mas na verdade não foi só por isso. Porque ele achou também DA aqui, ó. Compreendeu? Ele não pegou só os DA maiúsculo. Ele pegou também o DA aqui, ó. No meio da palavra Aparecida. Ah, mas e se eu quero, Fernando, somente que apareça... Eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Eu vou inserir para vocês entenderem. Vamos fazer mais uma inserção. Insert into tbaux values. Eu vou botar o código 32, tá? Lúcida. Vou escrever minúsculo aqui, ó. Lúcida. Pereira. Minúsculo. Ok? Lúcida Pereira. Executei. Vamos fazer um select. Que porcaria, editor. Select asterisco from tbaux. Vocês estão notando que eu estou repetindo tudo e falando sempre select asterisco from tbaux. Vocês vão dormir hoje e vão lembrar select asterisco, tá? Porque isso aí vai fazendo parte do dia a dia de vocês. O cérebro de vocês vai se acostumando a fazer esses comandos, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui where nm pessoa. Aí eu vou botar I like e vou botar percent DA percent. Ok? Ele vai listar então o Martins da Silva, a Maria da Silva, a Aparecida da Silva. Certo? Vamos executar. E a Lúcida Pereira. Por que ele pegou a Lúcida Pereira? Porque tem DA aqui, ó. Aí eu digo para vocês, tá, mas eu não quero que pegue Lúcida. Eu quero só que pegue aqueles que tem DA. Não que tenha o DA no meio do nome e tal, mas que tenha da. Por exemplo, Martins da Silva. Maria Aparecida da Silva. Aparecida da Silva Jardim. Como é que eu faço? Se eu tirar os percent, vamos lá. Tirando os percent. Executa. Não funcionou. Underline. O que é o underline? O underline ele diz que é uma outra forma de fazer pesquisa, diz que qualquer caractere que tem ali. Se eu botar aqui, ó, underline, que nem está me dizendo, tá? Underline, por exemplo, executo. Também não vai retornar nada.
Vamos lá. Tá na cara ali, pessoal. O que que tem antes do DA? Tem espaço. O que que tem depois do DA? Tem espaço. Então é barbada aqui, ó. Where, tá? NM pessoa e like. Aí eu vou botar percent espaço DA espaço percent. Entenderam? Por quê? Porque ele procurou por espaço DA espaço. Se eu botasse só DA aqui, ó, espaço DA, ele poderia ser um cara ser assim, José Danilo. Ele iria pegar porque teria o espaço DA, né, e uma coisa qualquer depois. Entendeu? Então a montagem. Uma das coisas que eu também posso fazer é colocar um underline. Tá? Tem várias formatações, depois eu vou revisar essas formatações com vocês. O que significa o underline? O underline, ele tem assim, ó, percent, por exemplo, DA, underline, percent. Ele tem que ter algum caractere depois do DA, certo? Eu executo, o que ele fez? Ele foi lá e pegou o DA, o que tem depois? Um caractere qualquer, tá? O caractere qualquer, por exemplo, é assim, ó, pessoal. Se eu boto aqui, ó, Danilo, vamos supor, vamos botar aqui, Danilo, tá? 1, 2, 3. E eu boto lá DA, B, U, 4, 5, 6. Aí eu quero pegar todo mundo que tem DA e não importa se aqui, ó, tá? Tem que ter um determinado caractere. Então, por exemplo, se eu quiser pegar o DA, eu posso ter DA, B e botar U aqui. Então eu posso fazer assim, ó, DA, X, U. Compreendeu? Porque eu não sei qual é o caractere que vem depois do DA. Eu sei que tem um caractere qualquer. Então tem que vir a palavra DA, as duas letras DA, um caractere qualquer. Então ele diz assim, pode vir qualquer porcaria. Se eu botar percent, ele ignora do DA até o fim. E não é o que eu quero. Eu quero do DA, pegar o DA, um caractere qualquer, não sei qual é o caractere que tem aqui, e tem que ter depois disso o U, e depois do U pode ter qualquer coisa. Certo? Então o DA ele está dizendo assim, ó, pegou o DA aqui, tem um B, tá, ignora o B aqui, tem o U, tem, continua. Não está entendendo? Ou seja, essa terceira letra aqui eu vou simplesmente ignorar. Estou dizendo, não interessa o que tem naquela posição, pode ter qualquer porcaria. Mas depois tem que ter isso. Nós vamos fazer um exercício daqui a pouco que a gente vai treinar melhor isso, tá? Mas o objetivo é que vocês vissem o like e o like, né? Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Se eu somar todos os códigos de pessoa, qual é o valor que vai dar? Eu vou listar ali, ó, select, ok? Eu peço para vocês, digo para vocês, ó, valendo R$200 agora, quem é que me dá o valor total ali? Né? Aí começa 1 mais 2 mais 3, 56 dá 59, 34 e começa a fazer os cálculos para ganhar os R$200. Pô, eu faria muito mais simples. Eu faço o que? Um sum, cd, pessoa, front aux. 384. O que faz o sum, então? O sum faz a contagem, né? Conta, soma. Não é contar. Ele soma todos, é um somatório de todos os valores do campo ou da fórmula que tu especificar. Fernando, eu posso botar sum nm, pessoa? Posso ou não posso, pessoal? Não. Porque o sum, como é que tu vai pegar João mais Maria dá Pedro? Não pode?
Não tem como fazer, tu tá entendendo? Não tem como somar caracteres. Então o santo só pode utilizar com operações numéricas, certo? Se eu quiser pegar então o maior valor é um max. Se eu quero pegar o menor valor é um min. Se eu quero somar todos os valores de um intervalo é sum. E se eu quiser a média, AVG, executa. Opa, não é NM pessoa, é CD pessoa. Né? Não pode fazer a média de nome, né? Pega Pedro, Maria, José e deu Joaquim. Ah, não. Isso não pode fazer, né? Olha lá. Ele deu 42,666. Como é que é a média? A média é simples, né? Ele faz o seguinte, ó. Ele vem aqui e pega, por exemplo, eu tenho 2, eu tenho 4 e eu tenho 6. Qual é a média, pessoal? É 4, porque 6 mais 4, 10 mais 2, 12. 12 dividido por 3, 4. Entendeu? Então, ele vai fazer, ele pega, soma tudo e divide pela quantidade de registros que tu informou. Tranquilo até aí? Select, asterisco, from, tb, aux. Bem, agora, o que nós podemos fazer? Eu tenho lá uma Aparecida da Silva Jardim, minúsculo, né? E se eu quisesse transformar tudo para minúsculo, os nomes todos para minúsculos, o que eu iria utilizar? Update, mais e o que mais? Down. Ush, Maria. Update, né? TB aux 7 nm pessoa igual a Lauer, isso? Alguém me disse isso? Transformei. Vamos ver agora. Select, asterisco, from, tb, aux. Transformou para minúsculo. Então, upper, maiúsculo, lower, minúsculo. Certo? Se eu quiser listar somente as pessoas cujo código da pessoa seja superior à média do código das pessoas. Ó, quero listar os registros da TB-AUX onde o código da pessoa seja superior à média dos códigos que tem na TB pessoa, na TB-AUX ali, na CD pessoa. Como é que eu faço? Eu começo com where direto, isso? Ah, tá. Select, asterisco, from TB-AUX, where, CD pessoa, maior, sum, AVG, CD pessoa. Perfeito. O que eu estou fazendo então? Selecione tudo da TB-AUX onde o código da pessoa seja maior que a média dos códigos de pessoas. Vamos ver? Não funcionou. E agora, pessoal? Por que eu não consigo fazer isso? Ali, ó. Ele está dando grupo em erro. Funções de agregação não são permitidas na cláusula R. Não pode usar um AVG assim. Não é permitido. Por quê? Eu tenho que obter a média primeiro.
certo? Então, mas eu posso fazer o AVG separado, mas não posso usar o AVG na cláusula where? Não, não posso usar o AVG na cláusula where. Ok? O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que, primeiro, eu vou achar a média, né? Então, eu faço o seguinte. Alguém me chamou, alguma coisa? Fala, Nicole. Entre parênteses com um select depois. Vamos ver. Então, a Nicole está sugerindo fazer isso aqui, ó. Select asterisco from tb aux where cd pessoa seja maior do que select avg cd pessoa from tb aux. É isso aqui que tu está sugerindo, Nicole? Isso. Vamos ver. Vamos executar. Opa, funcionou. Então, por que isso aí deu certo e por que o outro deu errado, pessoal? Pelo seguinte, eu tenho que primeiro achar a média. Eu não tenho como fazer uma listagem e pegar a média ao mesmo tempo. Isso ele não vai me permitir. Tá? Então, o que eu fiz? Eu disse o seguinte, ó, me liste tudo que tem na TB aux, onde o código da pessoa seja maior com o quê? Eu não disse que eu queria a média das pessoas? Tá, mas como é que eu faço a média? A média vocês não aprenderam a fazer antes? Select, AVG, CD pessoa, from TB aux, não foi isso que ele dava? Ele executava? Então, o resultado que vier desse select vai cair aqui dentro, entre os parênteses, e aí ele vai perguntar, CD pessoa é maior do que o valor da média que foi encontrada? Ele faz primeiro a média, bota, é como se tu fizesse isso aqui, ó. Eu vou fazer por parte, tá? Select AVG CD pessoa from TB aux. Eu vou executar. Ele achou 42.666. Vou botar 42 só, tá, pessoal? Aí, imagina, gravem esse 42. Select asterisco from TB aux where CD pessoa maior que 42. Ok? Ele listou. Só que agora tu imagina assim, ó. Nós estamos trabalhando só com essa tabelinha pequena. Agora tu imagina que essa tabela, tu tem que fazer um cálculo parecido com esse, né? Todos os dias. Aí, ontem tinha 5 registros. Hoje já tem 20 registros. Amanhã já tem 100 registros. Daqui a um ano tem 1 milhão de registros. E toda vez tu vai ter que fazer select, AVG, tal coisa, achar a média, e aí depois vir dar um select, asterisco, from TB aux, where CD pessoa maior do que a média que tu encontrou naquele dia. Então, ao invés de eu fazer isso aí, eu faço com que seja dinâmico, ó. Eu venho aqui, select, AVG, CD pessoa, from TB aux. Foi o comando que gerou aquele valor. Então eu já estou dizendo assim, ó, agora pode alterar o banco quantas vezes, pode inserir quantos registros quiser. Toda vez que eu precisar, eu executo isso aqui e ele vai pegar a média atualizada. Eu não preciso estar procurando a média. Esse próprio comando aqui vai fazer isso para mim. Valeu. Dúvidas, pessoal? Ficou muito complexo? Silêncio. Tranquilo? Tá indo. Boa. Tá? Vamos com calma que a gente chega lá. Vamos eliminar essa tabela aí, pessoal? Hein? Aí eu vou dizer o seguinte, pá, eliminar a tabela, eu só queria botar a idade ali dentro. Botar a idade para todas as pessoas. Então eu faço o seguinte, né? Select asterisco from TB aux. Eu tenho aqui, tá? Como é que eu faço para inserir um campo numa tabela que já existe? Alter. Então eu faço o quê?
alter, o que que eu tenho, o que que eu quero alterar? Na alter table, né? Qual é a tabela que tu quer alterar? TB-aux. O que que tu quer fazer? Tu quer adicionar. O que que tu quer adicionar? Column, né? Qual é a coluna? Eu vou botar lá NU idade, certo? Integer. Será que funciona dessa maneira? Alter table tb-aux add column NU idade integer. Vou executar. Uau! Viu que eu não me lembrava da sintaxe, pessoal. Se vocês quiserem, tá aqui, ó, tá lá no final. No coisa tem os alters todos ali para vocês fazerem, ó. Como é que vocês inserem, como é que vocês botam uma coluna, como é que vocês trocam, ó. Mudar o padrão de coluna, mudar o tipo de coluna, né? Adicionar comentário, adicionar uma coluna, como remover. Tem tudo aqui, né, nesse how to, certo? Alguém levantou a mão aí? Fala, Carana. No teu? Aqui, vem aqui, troca aqui, ó. Bota a revisão e bota livre de novo. Foi? Apareceu, Carana? Ah, tá. Vocês entenderam? O que que eu fiz? Eu não me lembro da sintaxe. Pessoal, muitas vezes como eu trabalho com 3, 4, 5 tipos de bancos diferentes, eu confundo muitas vezes a sintaxe. Tá? Aí tu diz, ah, então o professor é burro. Não é. Ninguém tem que decorar nada. Claro que se tu utilizar uma coisa o tempo inteiro é que nem uma arte marcial, né? Se tu exercita, a primeira vez que tu faz um golpe, sai todo errado. Aí tu começa a exercitar, e faz tantas vezes que tu acaba memorizando aquilo lá, certo? Vai ter uma hora que tu... Quem é que falou? Alguém avisa ele para olhar o chat e ver a mensagem do Vitor. Para mim deu erro e eu fiz igual. Eu preciso saber qual é o código do comando que tu utilizou. Ali do lado, clica em histórico, vai aparecer aqui e me dá esse número aqui, ó, para mim ver o que foi feito. Ele passou? Deixa eu ver aqui. Ó, tá escrito errado, column. Tá, é esse aqui, ó. Deixa eu pegar esse código. Fala? Não, tá, mas daí tu fez aqui, ó. Tu veio em revisão, certo? Aí depois tu volta pro livre. Daí tu clica no teu histórico aqui, ó. O teu histórico vai estar no livre. Tu tava fazendo no livre ou tu tava fazendo na revisão? Tu tem certeza? Tá, mas tem que aparecer porque os históricos são baseados, por exemplo, aqui se eu clicar no histórico, tá? Ó, revisão é da revisão dessa sessão. Se eu clicar aqui em livre e clicar em histórico, aí é o histórico do livre. Não tem como migrar. Não tem como migrar. É alguma coisa que tu fizesse. Não tem como migrar. Isso aí é alguma coisa. Possivelmente tu tava assim, ó. Tu tava na revisão com alguma coisa aqui. Vê se o código não tem como migrar. Mas não faz mal, isso aí depois eu altero ali para vocês. Mas não tem. É alguma coisinha que tu fez ali sem querer. Pode ter certeza. Não faz mágica. Tá? Isso aí a gente comete esses errinhos. Tá? Deixa eu olhar aqui o que é o código dele. Né? Ele fez lá. Foi exatamente isso ali. Ó. Ele escreveu column,
você esqueceu do O. Column, NU, idade, integer. Foi só isso. E tem que olhar as mensagens de erro, porque se eu digitar isso aqui, ó, eu vou pegar, vou lá no meu coisa, vou alterar, certo? Executo. Ele me deu um erro. Entende? Mas não pode ficar fazendo isso aí. Ah, deu erro, agora não sei o que fazer. Tu tem que ler. Porque ele disse ali, ó, syntax error, né? Erro de sintaxe próximo a integer. Então tem próximo a integer. Tem que ler o comando alter table. O que eu digitei errado? Ele vai aparecer. E aí tu tem que procurar. Não pode ficar assim, ah, só deu erro. Eu não sei o que fazer. Tem que interpretar, tem que ir atrás, pessoal. Certo? Bem, então agora, depois eu vejo a tua migração do teu código aí, tá? Select asterisco from tbaux. Eu vou executar. Tá ali. Agora eu tenho o campo NU idade aqui que tá vazio, certo? Eu quero atribuir para todo mundo 10 anos. Então o que eu faço? Update tb aux set NU idade igual a 10. Se eu executar isso do jeito que está aqui, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai botar 10 somente para um ou vai botar para todo mundo? Para todo mundo. Esse é o grande perigo, né? Fiz aqui, ó. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Select. Eu tenho que trocar esse editorzinho aqui que eu estou usando. Select asterisco from tb aux. Tá aí. Ok? Então, ele atualizou. Ah, eu não queria NU idade. Não era para ter botado essa coluna aí. Eu tenho que eliminar essa coluna. Como é que a gente elimina a coluna, pessoal? Não. Delete é um comando DML, tá? Que é de manipulação de dados. E eu quero alterar a estrutura. Eu quero fazer o quê? Se eu der um delete, por exemplo, se eu quisesse apagar só o conteúdo de NU idade, na tua cabeça, dá um delete. Se eu der um delete, eu vou apagar o registro. E eu não quero apagar registro. Se eu quero só apagar o conteúdo sem apagar o campo, tá? Eu tenho que fazer um update. Então, o update é que vai limpar o cara aqui. Se eu der um delete, eu estou apagando todo mundo. Não pode fazer isso, pessoal. Cuidem, tá? Mas eu estou dizendo que eu quero eliminar. Já ia te ferrar. Em todos os aspectos. Tu ia ferrar o teu trabalho, entende? E se fosse numa prova, tu já tinha rodado. Porque não pode mais, imagina. Eu falei para vocês, né, o ano passado não, esse ano aí, numa prova aí, teve uns alunos que me ferraram, né? Fizeram os comandos tudo atravessado e aí apagaram o meu banco, né? Tá, apagaram os meus dados de teste. Eu nunca imaginei que um aluno pudesse fazer isso. Agora eu já sei que é possível, eu tomo as precauções, né? Então vamos lá. O que eu quero fazer? Eu quero eliminar aquele campo NU idade dali da tabela tbaux. Para adicionar, eu usei o add, não é isso? Sim ou não? Eu não fiz um alter table tbaux add column NU idade integer. Isso, né? Tá. E se eu quero eliminar o campo NU idade, como é que eu faço? Drop column. Nicola, então eu acho melhor a gente fazer isso do que fazer certo. Vamos lá. Alter table, porque eu quero alterar a tabela. Qual é a tabela? tbaux. Então eu sempre tenho que dizer, o que eu quero fazer? Eu quero alterar a tabela. Alter table tbaux. Aí eu posso fazer drop column NU idade. Vamos ver se funciona isso. Uau, funcionou. Vocês viram que os comandos são meio parecidos? Se eu quero dropar uma tabela, eu não faço drop table.
Eu dou drop table, tbaux, por exemplo, eu dropo a tabela. Mas eu não quero dropar a tabela, eu quero dropar a coluna. Então, na verdade, eu estou alterando a tabela. Então, o que eu faço? Eu faço um alter table, tbaux, drop column, new idade. Vamos inserir, listar, vamos ver ali se funcionou. Select asterisco from tbaux, lista. Ali, ó, o campo sumiu. Perfeito? Posso o que mostrar? Tá, mas então eu vou ter que criá-la de novo, tá? Eu vou alterar aqui. Alter table tbaux. Eu vou adicionar uma coluna chamada new idade, que é do tipo integer. Integer, tá? Vou executar. Executei. Se eu der um select, asterisco from tbaux, opa. Mas que editorzinho infeliz. Select, asterisco from tbaux. Executo. Tá ali o campo new idade. Se eu quero eliminar, então o que eu faço? Eu vou alterar a tabela. Alter table tbaux drop column e aí eu só dou o nome da coluna. New idade. Executa. Entenderam? Quem tinha me perguntado aí? Não sei quem é que foi. Conseguiu? Tá? Beleza? Bem, agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou alterar de novo. Alter table tbaux. Eu vou adicionar, tá? Add column new idade integer default 10. Executei. O que eu fiz, pessoal? Não que todas as pessoas têm 10. Eu disse que altere a tabela tbaux, adicione uma coluna chamada new idade, ela é do tipo integer e o default é 10. O que significa o default é 10? Se não for fornecido, coloque 10. Entenderam? Se não foi fornecido, coloque 10. Ah, então tem 10 em tudo. Vamos ver. Select, asterisco, from, tbaux. Roda lá. Olha lá. Por quê? Por default, se tu não fornece, ele bota 10. Mas se eu fornecer, por exemplo, eu vou inserir lá. Insert into tbaux values, tá? Eu vou botar o 23, o João, tá? E tem 56 anos. Vou executar. Executei. Se eu der um select, asterisco from tbaux, listar, tá lá, o João 56, não tá como 10, porque eu forneci. Agora eu vou fazer diferente. Insert into tbaux values. Eu vou botar assim, tbaux, eu vou botar cd pessoa, vírgula nm pessoa, values, eu vou colocar lá o código 89 e a Karina. Certo? O que ele vai botar? 89 no código da pessoa e na Karina nm pessoa. Karina em nm pessoa. Perfeito? E a idade, o que ele vai fazer? Nulo? Nulo? Vamos ver aqui. Select, asterisco, from. Opa, ai, meu Deus do céu. Eu vou arrumar isso aí.
select asterisco from tb aux. Olha lá, Karina, qual é o valor? 10. Entenderam o uso então do default? Default que é? Se não for fornecido, ele vai atribuir algo para eu poder controlar. Entenderam? Olha só, o banco agora está tomando vida. Eu tô dando agora condições pro banco. O banco já está... Opa, se tu não fornecer, bota isso aqui. Ele faz tudo meio que automático. Vamos deletar de novo a coluna NU-idade. Então eu vou botar alter table tb aux drop column NU-idade. Vou lá, vou executar. Executei. Tá? Vou listar select asterisco from tb aux. Eu vou com mais calma. Voltamos. Agora olhem o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, vou fazer um alter table tb aux add column nu idade integer check nu idade maior que 18. O que eu fiz, pessoal? Se eu botar 15. E daí o que vai acontecer? Então por que eu iria botar uma condição? Vamos lá. Select asterisco from tb aux. Tá lá, ó. Certo? Então eu vou fazer uma inserção. Tá? Insert into tb aux values código 45 Carlos, vírgula 15. Certo? Vou executar. O que ele fez? Check violation. Ou seja, houve uma violação de checagem. Tá? Por quê? O registro, no caso 15 aqui, ele não é maior que 18. Ele está, então, agora... vocês estão entendendo que eu estou construindo regras que vão impedir que entre dados errôneos dentro da minha tabela. Olha os teus comandos para te ver. Ou tu me manda ali via chat ou me dá o código do comando que tu fez o alter table. Botou menor que 18. Era maior que 18. Daí por isso que ele aceitou. Tá? Tem que ter sempre esses cuidados. E agora? Eu vou eliminar de novo a coluna. Como é que eu faço? Alter table tb aux drop column. Sempre cuide disso aqui, ó. É mn, não nm, tá? Column nu idade. Eliminei. Certo? Tá lá. Select, já atento. Asterisco from tb aux. Professor, eu me perdi quando tu inseriu a coluna, mas no que? No alter table, no que? Tá, eu vou fazer de novo aqui, vamos com calma. Aqui. Vamos lá, eu vou fazer um alter, eu quero inserir. Table, eu vou deixar o comando aqui para vocês verem. Alter table
tbaux. Olha agora o que eu vou fazer. Add column, tá? Nu idade integer set, né? Default 10 check nu idade tem que ser maior do que 5. Posso fazer? Então, o que eu fiz, pessoal? Agora, vamos ler. Altere a tabela tbaux. Adicione a coluna nu idade. Ela é do tipo integer. Se não for fornecido, atribua 10 ao campo. E faça um check se nu idade é maior do que 5. Entenderam? Se eu fornecer uma idade, ele vai fazer um teste se nu idade é maior que 5. Se eu não fornecer a idade, ele vai atribuir para a idade o valor de 10. Silêncio mórbido. Tranquilo, Nicole? Eu vou fazer a pergunta para ti. Te achou agora, Vitor? Carana? Tá tranquilo? Tá se achando? Tá. Ana? Mas conseguindo, vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio, né? Tá. Isso é importante. Claro que assim, ó, depois vocês fazendo sozinho, como eu falei, vai ser diferente. Só que eu tenho que ir explicando. Eu estou dando vários conteúdos para depois começar a fazer os exercícios. Hoje eu disse para vocês que vocês iam começar a pegar e fazer no próprio banco. É o que está acontecendo. Vocês estão digitando os comandos e acompanhando, né? Tá? Se alguém se perder, tem que me avisar antes. Ó, me perdi, eu volto, faço tudo de novo. Não tem problema nenhum. Tá? Então, vamos fazer um teste. Ele disse assim: altere a tabela tbaux, adicione a coluna nu idade, que ela é do tipo integer, default 10, check nu idade maior que 5. Perfeito? Vamos fazer um teste. Agora, eu vou fazer um insert into tbaux values. Eu vou botar lá o código 87, tá? A Margaret, ok? E nu idade, eu vou dizer que ela tem 3 anos, certo? Vou executar aqui. Violou. O que ele violou, pessoal? Ele violou porque a regra dizia que deveria ser maior do que 5, certo? Eu não vou fornecer o nome, a idade. Eu vou executar aqui. Posso fazer? Executei. Vamos fazer um select. Select, asterisco from. Fala. Isso. Tá? Select, asterisco from tb aux. Vamos lá. Olha lá, a Margaret ficou com 10, porque como eu não atribuí nenhum valor para ela, ela foi atribuído 10 para ela, por default. Tranquilo até aí, pessoal? Fácil, né? Ok. Eu quero agora botar para o Pedro a idade de 60 anos. Como é que eu faço? Isso, comando update. Vamos lá então. O update vai dizendo. Ok.
where? Tem certeza? Eu tenho certeza que não. Update, tbaux, tu sempre diz, altere a tabela tal. Mas o que eu quero alterar? Setando. Então primeiro tu altera, tu diz o que tu vai alterar. Aí tu diz new idade igual a 60. Se tu fizeres isso e rodar, todo mundo vai passar a ser 60. Tá? Só que tu não quer todo mundo, tu quer where, aí tu pode ser pelo código ou pelo nome, tá? Eu vou pelo código, cd pessoa igual a 2. Então eu estou dizendo, update tbaux, altera a tabela aux, né, o conteúdo, colocando no NU idade o valor de 60, mas somente para aqueles cujo código de pessoa seja igual a 2. Certo? Vou executar. Executei. Vamos listar. Select asterisco from tbaux. Tá? Código 2 está lá, ó, 60. Certo? Vou voltar. Na listagem. Ele, na hora que tu faz a alteração, tá? Muitas vezes não é que ele mude de posição, é que o banco analisa e faz tem uma heurística por trás. Isso aí eu não saberia nem te explicar por que ele está fazendo assim. Eu teria que estudar mais a parte da parte interna do banco, como é que ele procede dessa maneira. Mas é ele que te dá. O banco ele é muito autônomo, né? Quando tu faz uma pesquisa e tu não dá uma condição de ordenamento nem nada, ele acha através do algoritmo dele a melhor forma para te apresentar. Possivelmente foi porque foi o último que tu alterou. Quer ver? Vamos fazer ali o Luiz Fernando ali, ó, código 1, tá? Vamos executar. Eu vou fazer o update, certo? E vamos dar um select aqui, ó. Select asterisco from tbaux. Executa. Olha lá, ó, ele foi para o final. Possivelmente é pela data e a hora da última atualização. Entende? Porque cada registro aí ele recebe uma data e uma hora de atualização, né? Então possivelmente ele bota do mais antigo ao mais novo. Então, como a última atualização foi o código 1, por exemplo, ele vai lá para o final. É isso que eu tiro de interpretação, que ele deve estar fazendo assim. Tá? Agora, pessoal, eu quero botar 17 anos ali pro Andrei, pra Joana e pra Karina. Então, eu quero pro Andrei, pra Joana e pra Karina. O Andrei é código 67, a Joana é código 56, a Karina é código 89. Como é que eu faço para atualizar esses três caras aí? Qual é o comando? Vai lá. Update. tbaux. Set. Idade. Era 17. Para Joana e para Karina. Tá, mas e aí, como é que eu faço? Where? In? Aparentes? 56, o 67 e o 89. Isso? Será que funciona? Vamos ver. Funciona.
Então, aqui tu usou a agrupagem, né? CD pessoa esteja entre os códigos 56, 67 e 89, certo? Ou tu poderia botar também igual a 56 or CD pessoa, né? Igual e assim por diante, certo? Só que fica mais limpo utilizando o in, né? Do que botar CD igual a pessoa, igual a 56, or CD pessoa igual a tal coisa, or CD pessoa igual. Imagina se tem 30 ali, tu quase morre, né? Então o in te facilita. Ok? Olha só. Vamos lá de novo. Select, asterisco, from. Alguém escreveu alguma coisa aí. Mas isso só vai funcionar se tu tem o CD pessoa. E se não tiver, usaremos like, pode usar o nome. Eu poderia colocar lá dentro, por exemplo. Vamos fazer aqui. Eu vou executar. Vamos supor que eu quisesse do João. Só que, por que eu não utilizaria fazendo a pesquisa, a atualização, buscando pelo nome da pessoa? Porque, por exemplo, João pode ter 30, 40 João lá dentro. Então, o que não se repete possivelmente ali? Nessa tabela aqui ele está deixando repetir. Por que ele deixa repetir? Porque o CD pessoa não tem nada que impeça ele de não ser repetido, né? Como é que eu poderia impedir de ter código repetido no CD pessoa? Por quê? Porque o CD pessoa, para nós ali, já dá para olhar e sentir, né, que o CD pessoa, na verdade, é uma primary key, né? Vamos adicionar essa primary key? Primeiro eu quero fazer um teste, tá? Eu vou inserir insert into tbaux values. Eu vou inserir de novo o 89, só que vai ser o TTTT, vírgula 99. Certo? Vou executar. Ele funcionou. Se eu der um select, asterisco from tbaux order by CD pessoa, executa, vocês vão ver que eu tenho 2,89, né? A Karina e o TTTT. Perfeito? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar ligar a primary key. Como é que eu ligo a primary key? Alter table, né? Qual é a tabela que eu quero alterar? tbaux add, o que? Constraint, eu dou o nome da constraint, eu vou chamar de pkaux, vou chamar de que ela é uma primary key e vou dizer quem é o campo, CD pessoa. Certo? Então, alter table tbaux add constraint pkaux primary key CD pessoa. Então eu estou dizendo, altere a tabela tbaux, adicione uma constraint que o nome dela vai ser chamada de pkaux, né? E ela é uma primary key. Mas quem é que é os campos que compõem a primary key? É o campo CD pessoa. Se eu tentar executar isso aí, não vai funcionar. Tá? Ele vai dar um erro. Por que ele deu erro? Porque durante o processo de criação da primary key, ele diz assim, ó, peraí, mas o CD pessoa, qual é a característica de uma primary key? Ela é obrigatória, né? E ela não pode ser repetida. E como eu tinha dois códigos 89, quando ele tentou ligar para mim, ele disse, pá, mas aqui, cara, tem 2,89. Aí não tem como ligar. Tem dois repetidos, eu tenho cara repetido. Então, eu vou alterar lá, tá, pessoal? Eu vou deletar aquele registro. Delete from tbaux where nm pessoa, tá? Eu vou botar like ttt
percent, eu sei que era TTT, eu não sei quantos TTT eu botei, executo. Então o que eu fiz? Delete da tabela AUX o registro onde o nome da pessoa seja similar, comece com TT e percent. Eu sei que eu consegui deletar. Select asterisco from tbaux. Aí, ó. Deletou, não tem um segundo 89. Ah, então agora eu posso adicionar a primary key? Alter, table, tbaux, add, fala? Porque só tem o Pedro. Tá entendendo? Aí não precisaria. Aí tu não precisa nenhum like. Tu poderia botar só igual a Pedro. Daí tu tem que botar um percentual. Porque se tu não botar o percentual, se tu tiver só Pedro, Pedro, Pedro é uma coisa. Aí tu bota igual. Tu entende? O percent é porque eu sei que começa com Pedro, por exemplo, e pode ter qualquer outra coisa. Pedro da Silva, Pedro de Souza, Pedro José. Tá, tem uma forma de. Tu quer apagar, por exemplo, mas são códigos diferentes ou o mesmo código? Tá. Depois eu vou mostrar como é que a gente faz isso aí. Porque tem que. É uma coisa chamada ID, né? É o código ID do registro. Cada registro aí ele tem um número dentro do banco de dados. Então a gente tem como descobrir. Mas isso aí deixa para uma próxima aula eu mostrar, tá? Porque senão me atrapalha tudo aqui. Mas tem como eliminar. Se tu quiser deletar todos os Pedros aqui, bota o NM pessoa, né? Igual a Pedro, ele vai apagar todos os Pedros. Tá? Olha só. O que eu tava falando? Me perdi agora. Vamos ligar para mim aqui. Então eu vou fazer alter table tbaux add constraint, ó, porque eu tenho que dar nome, tá? pkaux eu chamei de primary key da aux, né? O que é? É uma primary key, aí cd pessoa. Agora eu vou executar, ele vai dizer comando executado com sucesso. Por quê? Agora eu tenho uma primary key. Se eu tentar inserir, vou fazer de novo aqui. Insert into tbaux values 89,ttt,53, né? Vou tentar executar. Executo, ele disse violação de primary key, porque a chave CD pessoa 89 já existe. Então agora a primary key está controlando isso aí. Tá? Então, o que eu fiz? Eu criei o quê? Se vocês voltarem lá, eu criei então uma constraint que se chama pkaux. Agora eu chego para vocês e digo assim, ó, eu não quero a primary key, eu quero de novo não ter a primary key. Como é que vocês removem a primary key? Delete não, cara. Delete é conteúdo. É alter também. Entende? Quando eu quero alterar alguma coisa da estrutura, é alter table. Delete é quando eu quero deletar conteúdo. Né? Então eu quero alterar a estrutura. Então eu dou um alter table. Como é que é para eliminar? Qual é o comando de eliminação? Drop. Né? Aí, alter table, em vez de add, é drop. Constraint. Aí, eu preciso dizer primary key? Não. Eu só tenho que dizer o nome da constraint. Então, é alter table tbaux, drop constraint pkaux. Acabei de eliminar ela. Entenderam? O que eu fiz? Por que eu nomeei a constraint? Eu fiz lá o alter table, add constraint, dei o nome pkaux e disse o que ela era, para uma primary key. Porque na hora que eu quero eliminar, se eu conheço o nome,
Eu não deixei que o banco desse nome. Eu dei o nome, certo? Então eu for lá e eu consigo dropar, eu posso eliminar aquela constraint. Então eu posso dar um alter table, tb_aux, drop constraint, pk_aux. Silêncio, todo mundo já saiu correndo. Entenderam, pessoal, o comando? É normal, normal, normal. Vocês vão confundir durante um bom tempo, tá? Isso aí tá bem, bem, bem fácil. Ok? Tá. Eu vou parar a gravação pra gente conversar.